Bah, mas entra a Juca e sai Manduca e o baile continua assim, sempre armado? Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bastou o Tribunal Superior Eleitoral declarar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos para que todos à sua volta começassem a se alvoroçar para saber quem o sucederia no pleito presidencial de 2026. E pasmem, foi só ser aventada a possibilidade de Michele Bolsonaro ocupar esse papel que notícias sobre ela começassem a brotar de tudo quanto é lugar e de tudo e qualquer canto. Mas antes de falar sobre a participação feminina na política, nesse vídeo representada pela ex-primeira-dama, deixe-me te falar sobre a plataforma do vereador. Sim, esse parceiro de todos os dias aqui do canal. A plataforma é uma ferramenta digital que veio para ajudar vereadores e assessores a explorar o vasto mundo das funções legislativas. Acesse o site plataformadovereador.com.br, o perfil do Instagram, faça assim o teu cadastro e garanta teu brinde na assinatura do conteúdo em pré-venda. Plataforma do Vereador, a solução definitiva para a atuação legislativa municipal. Merchan feito, então, sem mais delongas, é hora de rodar a vinheta e ver no que vai dar. Tudo bem, fique tranquilo. Não há nada de errado em não simpatizar com a figura da ex-primeira-dama. Mas se você for um dos seus fervorosos adeptos, também fique tranquilo, tá tudo certo. Pois antes de mais nada, eu preciso dizer que o ponto de partida desse vídeo é dar a minha opinião sobre a participação feminina na política. E como sempre faço, veio a calhar o destaque dado pela imprensa à figura de Michele Bolsonaro como tema central ao desenvolvimento desse singelo roteiro. Outra coisa importante que preciso dizer é de que não tenho, como eu nunca tive, intenção de jogar gasolina nessa fogueira ideológica que só serve mesmo é para queimar a todos nós. Então, vamos ao ponto de sangue doce. Por mais que possa parecer oportunista da minha parte usar uma figura tão conhecida para discorrer sobre o tema, tenha certeza que o meu pecado é infinitamente inferior ao daqueles que estão ventilando o nome da ex-primeira-dama como possível sucessora de Bolsonaro na disputa presidencial de 2026. Historicamente, líderes partidários adoram fazer isso. Sempre é claro na tentativa de obtenção de seus próprios ganhos. E vai por mim, tem muito dinheiro envolvido nisso tudo. Só para rememorar aqueles mais desatentos, a participação feminina na política nacional é um assunto caro para uma democracia feita e sustentada por uma sociedade machista e patriarcal como é a brasileira. Mesmo em partidos mais liberais, com o perdão do trocadilho infame, as mulheres nunca são bem-vindas dentro dos partidos políticos. Nesse ponto, vale lembrar que a participação feminina na política brasileira, embora tenha aumentado, ainda é baixa se comparada à sua representatividade no contexto do eleitorado. Apesar do voto feminino ter sido autorizado em 1932, as mulheres ainda são subrepresentadas na política, ocupando apenas cerca de 15% dos cargos eletivos, enquanto compõem mais de 50% do eleitorado nacional. Só para que se tenha uma ideia, no cenário mundial, o Brasil ocupa a posição 130 entre 193 países em um ranking que mede a presença feminina nos parlamentos. E para tentar melhorar essa situação, algumas boas medidas têm sido adotadas, é preciso reconhecer, seja pela edição de leis para garantir mais direitos e oportunidades, seja pela criação de programas de capacitação e pelo apoio às candidaturas de partidos e órgãos governamentais. Uma importante regra eleitoral em favor disso tudo é aquela estabelecida na Lei Geral de Eleições que obriga os partidos políticos a cumprirem cotas para registro de candidaturas, definindo assim percentuais mínimos e máximos entre candidatos de cada sexo, o amplamente conhecido e combatido 70-30. Tá bem, e por que eu disse combatido? Será que isso se dá em razão de que alguns partidos políticos se comportam como o clube do Bolinha e relegam as mulheres a um papel secundário na sociedade? A resposta, como sempre, é sim. E como a nossa protagonista, também não é diferente. Seja da forma com que os caciques políticos fazem suas manifestações quanto à confirmação de seu nome, seja da simples manifestação de meia dúzia de mensagens trocadas entre pessoas próximas, inclusive de dentro do próprio partido da ex-primeira-dama, mas, sobretudo, da enxurrada de matérias de cunho depreciativo
vinculado na imprensa e nas redes sociais são o que confirmam tudo isso. Outra situação que preocupa muito é a cooptação de candidaturas femininas pro forma, para inglês ver, ou laranja, como habitualmente se diz por aí. E para mim essas são as mais preocupantes. As mulheres não podem ser privadas de ter voz e defender seus direitos e interesses, e assim fazer com que as políticas públicas reflitam também as suas necessidades e demandas. Excluí-las do processo é um prejuízo para toda a sociedade. Vale sempre lembrar que o papel dos partidos políticos é o de defensor da democracia e tem como função principal o de apresentar nomes capazes de bem representar os interesses de determinados grupos, mas não de determinado sexo. Se de direita, de centro ou de esquerda, isso não importa, assim como não importa se for homem ou mulher. A obrigação dos partidos é de entregar à sociedade, após as suas convenções, apenas os nomes. E é da sociedade a responsabilidade de desabatinar esses nomes, analisar as propostas, ver a vida preguiça e sei lá mais eu o que importa para que o eleitor possa então depositar a esperança em um único nome na urna. E é claro que de preferência que ela seja eletrônica. Combinado? Gostou do conteúdo? Então te inscreve no canal, curte, compartilha e me fala nos comentários se esse conteúdo te auxiliou de alguma forma, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!